Fala, gente. E aí? Tudo bem com vocês? Para mim é uma honra estar aqui, a convite do Felipe e da Federação, poder ajudar mais uma vez a todos vocês nesse quesito, e mesmo à distância, longe aí de vocês, a gente pode refletir, olhar para a Palavra de Deus e procurar respostas, procurar conselhos, procurar esperança. E nós vamos falar sobre hoje, o que nós vamos falar hoje está dentro de João, capítulo 11, tá bom? Então já deixa sua Bíblia aberta aí, já vamos abrindo ou uma aba no seu computador, ou então a sua Bíblia de papel. Eu tenho 3 coisas para falar hoje, assim, eu queria que a gente mapeasse isso muito bem antes da gente começar. A proposta é da gente discutir como que anda a nossa fé diante dessa pandemia. E eu tenho esses 3 pontos. O primeiro é a fé que vê uma vida verdadeira. O segundo é a fé que dobra os seus joelhos e entrega as suas armas. E o terceiro ponto, a gente vai falar sobre a fé que enfrenta o sofrimento. Tá bom? Então, esses 3 pontos muito simples, eu quero que você preste atenção nesses 3, porque ao longo de toda a leitura você vai percebendo o que está acontecendo aqui, nessa narrativa que a gente vai ler, e em todos os pontos que eu vou abordar durante a interpretação desse texto e também as reflexões para a gente. Uma fé que vê a vida verdadeira, a fé que dobra os joelhos e entrega as suas armas, uma fé que enfrenta o sofrimento. Tá bom? Mas antes disso, eu tenho um poema para ler para vocês. Ele é de um galês, depois ele mudou para os Estados Unidos, mas originalmente é galês. Esse poema foi escrito em 1945. Ele está traduzido, claro, porque originalmente é em inglês, mas eu vou ler para vocês, presta atenção, é o seguinte: não vás tão docemente nessa noite linda, que a velhice arda e brade ao término do dia. Clama, clama contra o apagar da luz que finda. Embora o sábio entenda que a treva é bem-vinda, quando a palavra já perdeu toda a magia, não vai tão docemente nessa noite linda. O justo, a última onda, ao entrever ainda seus débeis dons dançando ao verde da Bahia, clama, clama contra o apagar da luz que finda. O louco que, a sorrir, sofreia o sol e brinda, sem saber que o feriu com a sua ousadia, não vai tão docilmente nesta noite linda. O grave, quase cego, ao vislumbrar o fim da aurora astral, que o seu olhar incendiaria, clama, clama contra o apagar da luz que finda. Assim, meu Pai, do alto que nos deslinda, me abençoa ou maldiz. Rogo-te, todavia, não vás tão docemente nessa noite linda. Clama, clama contra o apagar da luz que finda. Vamos para o texto? Abra em João 11, e agora eu vou realizar a leitura de uma história bem interessante. Ressurreição de Lázaro. Em João 11, a gente vai ler do versículo 1 até o 46. Presta atenção, a palavra de Deus diz o seguinte: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, e depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia depois que lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu.
e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também eu sei que, mesmo agora, quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, Jesus, ainda vendo-a levantar depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era esse uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desartai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Baixa sua cabeça, vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe. Pai eterno, muito obrigado pela tua instrução, muito obrigado porque o Senhor revela-se a nós por meio da tua palavra. Muito obrigado porque diante de crises, diante de estresses, diante de muitas tribulações, o Senhor sempre se provou. Cuida de nós nessa reflexão, que o teu Espírito fale a nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, a Primeira Guerra Mundial trouxe algumas coisas, assim, muito... A palavra talvez seja bizarra, mas muito estranhas para a sociedade. É claro que você já deve ter escutado sobre a epidemia ou pandemia, se assim a gente pode dizer, da influenza. Surgiu logo depois da Primeira Guerra. Mas outras coisas começaram a surgir, outras coisas começaram a aparecer, decorrentes desses horrores de guerra, e muitas delas sem explicação. Houve uma doença que surgiu lá por 1915, 1916, em que soldados de guerra voltavam da guerra ali na Europa e, de repente, apresentavam alguns sintomas. Isso começou a contaminar várias pessoas e ninguém sabia direito como se pegava essa doença, mas essa doença tinha uma característica muito, muito grotesca.
qual eram os sintomas principais da doença. Os movimentos da pessoa iam parando, até o ponto que a pessoa ficava sem movimento nenhum, com os olhos olhando para o horizonte, viva, mas morta. Ela estava sem movimento. Essa doença foi chamada de encefalite letárgica, ou popularmente conhecida como doença do sono. Ela foi contagiosa, mais de 1 milhão de pessoas pegaram a doença. E ninguém sabe direito como se pegava, como era a causa, e também não tinha cura. Muitas dessas pessoas acabaram morrendo, mas só que muitas dessas pessoas também ficaram presas em seus corpos durante décadas. Presas sem poder se movimentar, muitas vezes sem poder reagir. Estavam vivos, mas se comportavam como mortos. Presos em seus corpos, olhando o vazio, dormindo, mas ainda assim com um fôlego de vida. Uma doença sem causa, uma doença que aparentemente não teve nenhuma cura para isso. Interessante que depois eu vou falar e vou voltar nessa doença depois que a gente tiver a nossa reflexão. Mas fica com isso na cabeça. Uma doença chamada de encefalite letárgica, uma doença que deixava as pessoas como mortas, aparentemente dormindo, com o olhar vazio, mesmo estando vivas. Letargia é o nome disso. Vamos para o nosso texto. A gente tem um capítulo longo, uma história complexa, alguns personagens. A gente tem uma situação um pouco comovente. É uma das vezes que Jesus chora, é uma das vezes que Jesus demonstra estar com o espírito agitado, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse termo que ocorre aqui durante esse capítulo. Mas a gente precisa saber de algumas coisas. Jesus está no seu ministério já chamando alguma atenção. E você observa que no começo do texto, nessa primeira porção, quando Jesus recebe essa terrível notícia que um amigo muito querido dele estava doente, e eles têm essa discussão, Jesus fala, nós vamos para lá porque Lázaro dorme, os discípulos não entendem direito o que é, mas quando eles percebem que eles estão indo para Betânia, para esse lugar onde Marta, Maria e Lázaro, esses amigos de Jesus, estavam, e ele então iria acordar Lázaro, os discípulos dão um pé atrás. É da parte de Tomé que vem um aviso muito importante para esse texto, que é assim, olha, nós vamos lá para morrer? Jesus estava já começando a chamar a atenção dos fariseus, desse partido religioso que via em Jesus Cristo um opositor, que via em Jesus Cristo uma ameaça, e já tinham procurado, inclusive, prendê-lo. Da parte de Tomé vem esse alerta, olha, a gente está indo para lá para morrer. Porque se nós formos para lá e Jesus aparecer de novo e fazer uma das coisas que ele vinha fazendo, curando cegos, expulsando demônios, curando coxos e trazendo ali mensagens que confrontavam esse partido dos fariseus, então a morte era certa. Então a prisão seria certa, a tortura seria certa. Jesus ir para Betânia implicaria não só num milagre que Jesus ia fazer, implicaria não só em mais uma grande manifestação do poder de Deus, mas também um risco tremendo de Jesus encaminhar-se cada vez mais perto da sua morte. Presta atenção nisso, guarda essa informação, porque ela é crucial para o nosso final. Mas então, aí a gente tem o texto contando o seguinte, que Jesus ele vai até Betânia. Betânia ficava alguns dias de viagem e existe essa aparente demora de Jesus ao ponto de quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto. Lázaro já estava no túmulo. E diante das informações que todos tinham ali, não havia mais nada a ser feito. Marta é a primeira a chegar-se a Jesus. A Marta é a primeira a ser avisada que Jesus estava ali perto da cidade. Ela vai até Jesus e diz a frase que eu acho que eu e você já falamos para Deus alguma vez na vida. Deus, se você tivesse agido um pouco antes, isso não teria acontecido. Marta fala para Jesus, se você tivesse aqui um pouco antes, você teria curado Lázaro. Porque eu sei que você pode curar Lázaro. Porque eu sei que você poderia ter resolvido essa situação, mas por que você não veio antes?
Jesus tem uma conversa interessantíssima com Marta, porque ele fala assim, não, peraí, ele vai ressurgir. E Marta fala assim, não, eu sei que ele vai ressurgir, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que no final de todas as coisas tudo vai se resolver. Marta, ela tem uma esperança, ela conhece Jesus e ela conhece também a obra de Cristo e conhece também o que vai acontecer no final de todas as coisas, mas aparentemente ela não entende o que Jesus estava dizendo com teu irmão há de ressurgir. Ao ponto de Jesus, no final, ter que falar, e ele fala isso algumas vezes nas Escrituras, e no livro de João, especificamente no Evangelho de João, ele fala 7 vezes, com 7 coisas diferentes, e uma delas é esta, quando ele afirma quem ele é, com essas palavras, eu sou. E diante dessas palavras, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus dá o embate a Marta, para ela entender que ele não estava falando de uma esperança muito futura, de algo que iria acontecer quando tudo... Ele estava falando de uma esperança viva e presente, que era ele mesmo, que iria agir ali. Mas, bem, não dá para você entender direito se Marta realmente entendeu o que Jesus estava falando, que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas o texto continua, porque ela vai correndo até a sua irmã Maria, que, detalhe, tinha ficado em casa. Mesmo sabendo que Jesus tinha chegado ali na cidade, estava agora se aproximando, enquanto Marta vai ao encontro de Jesus, Maria tinha ficado em casa. Você já ouviu falar dessas duas irmãs? Provavelmente você já viu alguma pregação em alguma outra situação delas, aonde você tem Marta e Maria. Marta mais trabalhadora, Maria aquela que se jogava aos pés de Jesus e aproveitava a presença dele. Mas dessa vez ela resolveu não aproveitar. Dessa vez ela estava talvez emotiva demais, sentindo o luto, sentindo a morte de seu irmão. Mas mesmo assim, depois que Marta vê Jesus, Maria vai ao encontro de Jesus, mesmo fora da cidade, onde Marta tinha encontrado Jesus, e se lança aos pés do Mestre. Quando ela se lança aos pés do Mestre, Jesus talvez tenha ali percebido o quanto ela estava comovida pela morte do seu irmão. E aí, perceba que os diálogos de Jesus nesse texto, eles vão entrando numa espiral de emoção. Você percebe que Jesus vai, a cada vez que ele está conversando, primeiro com Marta, depois com Maria, ele se emociona e demonstra isso. E o texto, propositalmente, nos dá algumas dicas para isso. Versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A nossa tradução ela é um pouco amena em relação a isso, e todas as outras elas são bem amenas em relação a isso, porque o que está aqui é uma expressão que talvez não faça jus à verdadeira expressão que está lá. O agitar-se no espírito, às vezes, para a gente não consegue compreender a profundidade da emoção que Jesus está sentindo. Foi uma angústia profunda, foi um agitar-se no espírito de uma maneira que você vê poucas vezes Jesus reagindo dessa maneira nos evangelhos. Isso pode dizer para a gente algumas coisas. E Jesus demonstra estar agitado, ele chora, e por 2 vezes esse termo agitou-se no espírito aparece, uma no versículo 33 e outra no versículo 38. Mas o que quer dizer isso? Alguns teólogos, por exemplo, Don Carson, John MacArthur, você vê também algumas pessoas aqui explicando esse texto, a Weber Campos, o próprio Tim Keller explicando esse texto, Augusto Nicodemos, todos eles vão colocar algumas opções para isso. Eu elenquei 3 principais opções do porquê Jesus se emocionou tanto aqui, quer na interpretação tradicional da Bíblia, quer na interpretação desses pregadores que a gente às vezes escuta por aí. São 3 motivos, e eu acho que eles não são concorrentes entre si. Talvez eles se complementem, e um deles tem uma atenção especial, e vocês vão entender quando eu chegar ali.
O primeiro deles é o mais básico, por causa da tristeza mesmo, por causa dele estar triste em ver o seu amigo morrer, de ver as duas irmãs que ele gostava tanto, e a proximidade com Marta, Maria e Lázaro é como se fosse parte da família. E ao ver uma parte da família ir embora, Jesus se emociona. Da mesma forma que eu e você talvez ficamos tristes, impactados, enlutados, quando alguém da nossa família está doente, sofre ou até mesmo morre. Jesus, a primeira causa talvez seja por causa da tristeza mesmo. A segunda causa talvez é por causa da morte, não mais física em si, mas de que tudo aquilo que representava essa situação, que era justamente uma morte um pouco maior do que a morte física, a morte pelo pecado. De que aquilo que Jesus estava fazendo ali e ensinando nessa situação muito peculiar, ele estava ensinando aos seus discípulos e a todos que estavam ali a profundidade das consequências do pecado. Lázaro só morreu e só estava desse jeito degradado por conta do pecado. Então Jesus chora por conta dessa situação, além de física e espiritual. Mas uma terceira causa, que talvez fuja na maioria dos leitores, e eu achei muito interessante, porque o Timothy Keller traz isso naquele livro Encontros com Jesus, é que talvez Jesus tenha se agitado no espírito por causa do milagre que estava prestes a acontecer. Você lembra da frase de Tomé, lá no começo do capítulo? Olha, a gente vai para lá para morrer também? Veja, Jesus ia chamar a atenção. Ressuscitar uma pessoa que estava morta talvez fosse uma das maiores afrontas ao partido dos fariseus. Jesus estava prestes a realizar um milagre que ele não teria como se esconder depois disso. Ele teria que enfrentar a proximidade da sua morte, a proximidade da missão que lhe foi dada. Então, uma terceira possibilidade desse agitou-se profundamente é justamente que Jesus percebeu que à medida que ele cumpria a sua missão aqui na Terra, que Jesus entendia que a consequência final, ou seja, a cruz estava se aproximando, e ele se agitou. É claro que Jesus era 100% Deus, mas também Jesus era 100% homem e sujeito também a agitações, sujeito também a emoções fortes como esta. É interessante você perceber que por causa desse milagre e por causa da consequência que as implicações do que ele ia fazer iriam trazer para a vida dele, para a vida de seus discípulos e para toda a sua mensagem, Jesus se agita, Jesus se comove, Jesus profundamente encarna a sua missão e ele enfrenta a sua missão. Ali tem uma opção de Jesus em continuar, mesmo em face da morte. Não é da morte de Lázaro que estamos falando, é da morte do próprio Cristo. Ao ressuscitar Lázaro, ele entende que isso seria uma encenação. Ele lembra do que é a sua missão. Ele visualiza o futuro da sua própria história. Isso não tem como não agitá-lo profundamente. Ele sente, ele entende. E Cristo, mesmo assim, diante da face do terror do final da sua história, da cruz, da tortura, do sofrimento, ele continua. Ele pede ao Pai, ele ora e diz que ele o faz para que os outros vejam a glória do Pai. E então ocorre o milagre. É a coisa mais incrível, né? Porque Jesus pede para remover a pedra, grita para Lázaro sair, e então aconselha a todos e pede para que todos que estavam ali vendo a situação tirassem as faixas do morto agora ressurreto. E ele enfrenta esse sofrimento, não só de Lázaro, não só de Marta e Maria, mas um sofrimento futuro dele mesmo. Porque perceba, dois grupos de pessoas se mostraram ali, tiveram reações diferentes. Muitos creram, no versículo 45 a gente consegue perceber isso, mas no versículo 46 outros foram falar com os fariseus. E o bloco seguinte, do 47 em diante, é justamente essas consequências. As consequências do milagre de Jesus.
Se você observar o versículo 53, depois que essas pessoas aqui dão essa reportagem para os fariseus e falam o que Jesus tinha feito, você vê escrito assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. Então as coisas não estão ali por mera coincidência. A frase de Tomé, a agitação de Jesus e então a decisão dos fariseus. Essas coisas estão ali para contar para a gente uma história. E eu percebi esses 3 pontos, essas 3 características principais. A fé que vê a vida verdadeira, a fé que dobra os joelhos e entrega suas armas, e a fé que enfrenta o sofrimento sem letargia. O que é uma fé que vê a vida verdadeira? É justamente esses encontros que Jesus, que as pessoas têm com Jesus ao longo do capítulo. A gente vê os discípulos e Jesus falando: eu vou acordar Lázaro, eu vou fazer isso para que vocês creiam. É bom que Lázaro morreu, porque aí vocês vão crer. Ou seja, Jesus está revelando a vida verdadeira, está revelando o propósito de Deus. Quando ele conversa com Marta, acontece a mesma coisa. Marta não é uma pessoa sem fé, não é uma pessoa que não crê em Jesus, não é uma pessoa que duvida de Jesus, mas é uma pessoa que ainda não compreendeu a verdadeira dimensão da fé. E ali, nessa conversa, Jesus tem a oportunidade de falar para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Olha só, eu vou realizar, você crês nisto? Então, é importante a gente perceber que esse primeiro ponto é quando a gente está diante de uma, talvez, dúvida, diante de uma crise, desses tempos pandêmicos que vivemos, de isolamento, de incertezas, de morte entre os nossos familiares e amigos, de pessoas que sofrem, quer por falta de recursos, quer por incertezas na vida, no futuro, ou então quer porque estão enlutadas. Essas pessoas, e todos nós, quando passamos por isso, temos diante de nós um encontro com a vida verdadeira. Então, a nossa fé, ela pode ver e visualizar a vida verdadeira. Esse segundo ponto é exatamente a fé que dobra os joelhos, porque existe uma coisa muito importante que acontece à medida que a gente vai lendo o texto. A gente vê em Maria alguém que dobra os seus joelhos, ou seja, que se despenca diante de Jesus. Mesmo aparentemente resistente, porque ela não vai até Jesus no começo da história, ela decide ficar em casa porque ela está muito triste, mas quando a hora chega em que ela enxerga Jesus, ela lança-se aos seus pés. Veja, talvez a frase: Senhor, se você estivesse aqui antes, ela soe como uma reclamação, soe como uma murmuração, mas ela também é como uma maneira de se entregar às armas, de falar assim: Deus, é você que tem que resolver essas coisas, é você que tem o poder de resolver tudo, é o Senhor que é o todo soberano sobre tudo. E se o Senhor estivesse aqui antes, nada seria, tudo seria diferente. Não seria como nós estamos vivendo. É claro, isso demonstra uma certa confiança em Deus, demonstra uma certa fé. Mas é interessante a gente observar em Maria o lançar-se aos pés de Jesus. Tem um pastor do século XIX chamado John Duncan, pastor presbiteriano, e ele criou um certo trilema que o C.S. Lewis repete muitas vezes, inclusive no Cristianismo Puro e Simples, e também o Tim Keller repete algumas vezes quando ele está falando aos céticos. É um trilema sobre quem Jesus é e a validade da sua pregação. É lógico que todos esses encontros que as pessoas tiveram com Jesus, parece que Jesus poderia ser um charlatão, poderia ser um mentiroso, poderia ser alguém que falasse as coisas e não cumprisse, poderia ser apenas aquele golpista. Ou então, Jesus poderia ser uma pessoa que estivesse enlouquecida em seus próprios sentimentos, nas suas próprias ideias acerca de si mesmo e fosse um lunático. Essas duas opções colocariam em descrédito o que Jesus estava falando, mesmo acerca dele mesmo. Ou ele era um baita de um golpista, alguém que era um charlatão, um mentiroso, ou então era um maluco, um lunático, alguém que pensava muito mais acerca dele mesmo do que ele realmente era. Mas se nenhuma dessas coisas
são verdade, então só pode ser que essa terceira verdade seja a única verdade e seja realmente o que Jesus é e quem ele é, o que ele representa, que é o Deus encarnado. Ou Jesus é um completo mentiroso, ou Jesus é um lunático, um maluco, ou então ele é o próprio Deus. E a gente precisa dobrar os nossos joelhos diante dele e entregar as nossas armas. É diante desse Jesus, do Deus encarnado, do ser divino, que realizava milagres, que tinha a palavra de vida, que afirmava que era a ressurreição e a vida, que as pessoas ali que encontram Jesus nesse capítulo estão. Não diante de um charlatão, não diante de um lunático, mas diante do Deus vivo. Entregar as nossas armas é parar de lutar e parar de querer resolver as coisas por nós mesmos. Uma fé que encontra a vida verdadeira é uma fé que dobra os joelhos. Eu sei que às vezes a gente passa por momentos onde o controle parece fugir das nossas mãos. E a pandemia é uma situação assim. Nosso emprego está incerto, nossa jornada de trabalho diminuiu, pessoas que a gente conhece estão sofrendo, ou então nós mesmos estamos sofrendo. A tendência natural do ser humano é se desesperar, é ficar emocionalmente instável, é ficar numa posição onde os movimentos lentamente vão parando, até ficarmos totalmente em letargia. Mas nós estamos diante da vida verdadeira. E a reação que temos que ter diante disso é uma fé que dobra os joelhos, uma fé que assume que nós não somos o Senhor e a gente se dobra diante do Senhor certo. Entregamos as nossas armas. E por fim, a gente pode realmente ter uma fé que enfrenta o sofrimento. Jesus, ele enfrenta as consequências da sua missão. Jesus, ele é esse exemplo. Como eu estava falando antes, Jesus, ele sabe o que vai acontecer depois. Jesus, ele sabe quais são as implicações de ressuscitar Lázaro. E ele mesmo assim, ele enfrenta. Ele mesmo assim, ele decide seguir em frente. Uma fé que vê a vida verdadeira, uma fé que dobra os joelhos e entrega suas armas, é uma fé que enfrenta o sofrimento. No começo, eu li um poema que fala para não entrar tão docemente nessa noite escura. É um poema que fala de morte. Escrito por Dylan Thomas, esse poema retrata algumas situações da morte, aonde essa realidade tenebrosa ao ser humano pode ser abraçada, mas não abraçada de qualquer jeito, mas ser abraçada com o ser humano enfrentando essa realidade. Não apenas aceitando letargicamente, mas enfrentando essa realidade, porque ele fala assim, clama, clama, e no original em inglês é rage, rage. Não vá tão tranquilamente, não entregue as suas armas à morte, entregue as suas armas ao Senhor certo. Não fique em letargia, mas saiba que Jesus, em face do sofrimento, em face da sua consequência, decidiu ir em frente. Decidiu prosseguir e não desistiu. Não ficou letárgico diante de uma situação de estresse, de caos, de incerteza, de morte. Ele, como ressurreição e vida, trouxe Lázaro de volta. Ele fez com que um morto voltasse à vida. E, ao mesmo tempo, ele fez com que todos ali vissem a glória de Deus, vissem o poder de Deus. Lembra daquela doença que eu falei no começo? A doença chamada encefalite letárgica? Então, em 1969, um psicólogo que ficou muito famoso porque alguns filmes ele acabou produzindo, né, ou consequências de livros que ele produziu e escreveu e então viraram filme, como Patch Adams, como Gênio Indomável e outros. Oliver Sacks era um psiquiatra, um neurocientista que foi trabalhar no hospital no Bronx no verão de 1969. E ali ele encontra um grupo de cerca de 25, 27 pacientes. E esses pacientes apresentavam sintomas de uma doença que ninguém sabia a causa e ninguém sabia a cura. Pacientes que não se movimentavam,
ou então tinham movimentos extremamente repetitivos, bruscos, e olhavam para o horizonte, olhavam para o além, estavam vivos, mas aparentavam que eram mortos. Oliver Sacks, ele descobriu ali naquele hospital do Bronx muitas pessoas que envelheceram por 40 anos ou mais com uma encefalite letárgica. E diante disso, brotou nele uma angústia de querer fazer alguma coisa por esse povo, fazer alguma coisa por todos aqueles doentes que ele via estarem numa situação onde eles apenas eram cuidados, eles aparentemente sobreviviam, mas aquilo não poderia nem ser chamado de dignidade de vida ou de vida, era uma morte enclausurada. Então ele descobre um medicamento chamado L-Dopa, que era um medicamento usado para quem tinha Parkinson. Então ele faz alguns testes, ele começa a trabalhar, manipular o remédio, aumentar a dose e colocar em alguns pacientes para serem testados, autorizados pelas famílias, é claro. E durante um breve verão, ele observou que aquele medicamento começou a funcionar nos seus pacientes. Deu vida de novo a vários deles. Vários deles despertaram de um sono de décadas. Alguns quando descobriam que estavam em 1969, sentiam saudade da década de 20, sentiam saudade de suas roupas, ficavam surpresos com a sua aparência. Mulheres que se viam no espelho agora envelhecidas, idosas, sentiam saudade da sua época de juventude. Outros aproveitavam e se agarravam a qualquer oportunidade da vida, porque eles passaram tantos anos enclausurados que agora eles deveriam aproveitar de verdade a vida. Independentemente de todo esse experimento ter dado errado, porque o remédio aos poucos parou de funcionar, é importante a gente lembrar de algumas coisas que aconteceram nesse verão de 1969. Disso, o Oliver Sacks escreveu um livro com vários depoimentos dessa época, dos doentes e dele mesmo, e isso surgiu um filme que o Robert De Niro e o Robin Williams, eles atuam, chamado Tempo de Despertar. E é interessante que o filme é centralizado em dois personagens, no próprio Oliver Sacks e num dos pacientes chamado Leonard Lowe, que era criança quando ele contraiu a doença e agora ele já estava idoso. Leonard Lowe, quando ele percebe que ele tem os seus movimentos e ele está agora desperto desse sono profundo, ele diz nos depoimentos que ele tem que dar às câmeras, porque eles estão reportando tudo, eles estão captando todas as coisas para os estudos científicos e também para contar à comunidade do hospital. Ele fala o seguinte: nós precisamos lembrar as pessoas o que é estar vivo. Leonard Lowe, um morto que foi trazido de volta à vida, olhava e observava a vida das outras pessoas no hospital, dos funcionários, dos outros que vinham visitar os pacientes e percebia que não eram só eles que estavam mortos em seus corpos. Talvez os outros não estavam aproveitando as pequenas coisas da vida e não estavam se agarrando à vida como ele achava que deveria. Veja, nós podemos estar vivos, nós podemos estar aqui nesta terra realizando várias ações. Você pode ter uma rotina, você pode ter um trabalho, você pode muitas vezes estar planejando o seu futuro, mas estar fazendo tudo isso em letargia. Talvez você seja um morto que só aparenta estar vivo. Ao contrário desses que eram vivos, mas eram como mortos, talvez a sua letargia seja espiritual. Talvez as crises, uma pandemia, um isolamento, a incerteza cause em você uma letargia espiritual, uma falta de fé. Algo que lhe trava a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com os outros. O que eu quero dizer com isso? Que diante dessas situações, eu não estou falando que elas são fáceis de se passar, temos uma fé
que vê a vida verdadeira. Temos uma fé que possibilita que a gente dobre os joelhos e entregue as armas. Temos uma fé que enfrenta o sofrimento. Eu quero ficar nessa última parte um pouquinho mais. Porque se Cristo sofreu, se Cristo passou por isso, e olha só as consequências dele ter ressuscitado Lázaro, e todas as outras consequências dele ter realizado milagres, ele foi alguém perseguido. E ele só passou por isso para que eu e você pudéssemos passar também. Cristo sabia as consequências da sua presença aqui nessa terra. Ele sabia que um dia ele iria morrer, que ele não ia ser aceito, ele ia ser o mais rejeitado dentre os homens. Ele sabia que o seu sofrimento seria muito, mas ele sabia também que o seu sofrimento seria o último. Porque os sofrimentos de Cristo, a morte dele, a sua rejeição pelo mundo, significam para nós a vida verdadeira, significam para nós a esperança viva, significam para nós a aceitação na casa de Deus, a adoção como família do Deus vivo, eterno. Então, se estamos diante de uma crise de fé, e precisamos ter fé na pandemia, fé nesses tempos de incerteza, que a gente se apegue à mensagem de Cristo, que a gente se apegue a Ele como vida verdadeira, dobremos os nossos joelhos, entreguemos as nossas armas, as nossas resistências, e então que a gente saiba que nós podemos enfrentar o sofrimento sem agir letargicamente, sem ficar travados diante de uma situação catastrófica, a saber que se ele passou, se ele trilhou esse caminho e venceu, nós também podemos. Nós também podemos sofrer, nós também podemos enfrentar a morte, nós também podemos enfrentar privações, porque ele passou por tudo isso por nós e nos deu a fé necessária para que atravessemos desertos, atravessemos pandemias, atravessemos lutos, porque sabemos que, assim como a Marta fala para Jesus, ressuscitaremos com ele no final. Que Deus abençoe, que amanhã e depois possam vir também boas reflexões, que te coloquem debruçados no texto bíblico, no aconselho de Deus e na esperança viva, que acalenta o nosso coração, que alimenta a nossa alma e que nos dá um vislumbre da verdadeira esperança. Não se deixe levar pela sensação de letargia que passamos por causa do distanciamento, por causa da falta de culto. Não se deixem levar por tempos onde a gente, por estar privados de se ver, ficamos privados de realmente adorar a Deus publicamente. Não se deixem levar pela tentação da letargia espiritual. Mas antes de todas as coisas, olhem para Cristo, porque em Cristo nós temos, segundo o autor de Hebreus, uma âncora firme e segura, a âncora da alma, que nos dá a convicção necessária para seguirmos nesta trilha de sofrimento, olhando para a esperança que vai além da vida, que vai além do tempo, que vai na companhia do Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração, que o Espírito Santo lhe proporcione a reflexão necessária, a coragem necessária para sair da letargia, se você assim se encontra. E eu queria orar agora, que você baixe a sua cabeça, que você tenha um tempo de reflexão em tudo isso que a gente falou. Depois volta no texto, observa cada detalhe que a gente falou, medita nesse texto, para que, se por acaso a tua fé está abalada nesses tempos de pandemia, você possa ser fortificado pela palavra de Deus, pela instrução de Cristo, e pelo Espírito vivo que está em cada um de nós. Vamos orar? Baixa a cabeça. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor se revela
Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque histórias como essa, parte da vida de Jesus, Pai, que mostram para a gente o que Jesus fez, os seus sentimentos, como ele enfrentou os seus sentimentos e o seu futuro, ensinam para nós a gente se apegar na palavra e ter uma fé que observa, que vê, que está diante da vida verdadeira, uma fé que dobra os joelhos e uma fé que enfrenta o sofrimento sem letargia, Pai. Nos alimente, Deus, nos dê o teu espírito, cuida de nós, cuida daqueles que sofrem, porque pessoas próximas ou família, infelizmente, foram atingidas fatalmente por esse vírus. Cuida de nós, Pai, nas pessoas que estão incertas em relação ao trabalho, que não têm perspectivas de voltar a trabalhar, de voltar a ganhar recursos para sustentar suas famílias. Cuida de nós, Pai, com os planos, seja de casamento, seja de viagens, seja de qualquer outra coisa que a gente se importava, Pai. Cuida de nós com essa privação que sofremos nesses momentos. Mas, acima de tudo, Pai, nos ensina a ter uma fé sem letargia espiritual, a ter uma fé que se movimente, a ter uma fé que creia verdadeiramente no Senhor e que seja alimentada pela sua esperança. Que em teu amor a gente possa permanecer até o fim, Pai. E é assim que te pedimos, observando a vida de Cristo, olhando os sofrimentos de Cristo, e é no nome dele que oramos. Amém. Com a graça de Deus, nós podemos refletir na mensagem que foi transmitida para nós essa noite. Não se esqueça que amanhã, às 20 horas, nós estaremos reunidos novamente aqui nessa transmissão, para que nós possamos meditar, agora com o pastor Alan Porto, que estará transmitindo para nós a mensagem. Então, nós somos gratos a Deus por todos que participaram e pedimos que Deus abençoe a todos, tá? Então, aqui nós encerramos esse primeiro dia da Semana Jovem.